Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, o que eu trago para vocês? Hoje eu quero trazer para vocês 4 títulos que eu troquei no sebo. Eu levei ontem alguns livrinhos que eu já tinha lido aqui, que eu não tinha interesse em ficar com eles, e troquei por outros 4 que eu gostaria muito de ler e venho compartilhar isso com vocês. Então, antes de começar o vídeo, aquele tempinho para pegar o nosso cafezinho e logo depois da vinheta a gente começa. Então, vamos começar nosso vídeo, pessoal. E é o seguinte, ontem eu dei uma passadinha no sebo, que eu tinha alguns livros aqui que já estavam aqui há muito tempo para levar, para trocar. E aí ontem eu disse, não, vou ir, porque senão eu nunca vou. Acaba o tempo passando, a gente acaba não indo, e eu fui, já levei e já fiz uma troca, peguei 4 títulos, como eu falei no início do vídeo, tá? O sebo que eu troco é aqui pertinho da minha casa, já falei dele para vocês em outros vídeos, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tá? Eu sou de Porto Alegre, quem for de Porto Alegre, né, pode entrar em contato direto ali, ou comprar, ir lá direto e comprar. E quem não for de Porto Alegre, eles entregam para todo o Brasil e tem lojas na Estante Virtual, e também vocês podem chamar eles direto lá pelo Instagram, certo? Mais uma coisinha que eu quero pedir para vocês, né? Aqueles pedidos de sempre, né? Deixem o seu like aí para fortalecer o canal, né? Se puderem comentar, nem que seja com um emojizinho, ficarei muito grata, né? Indiquem para amigos, compartilhem o canal com outras pessoas, né? Se vocês gostam do meu conteúdo, para que a gente possa divulgar mais literatura por aí, né? Que o mundo está precisando. Certo, pessoal? Então tá, não vou me estender demais, não vou pedir demais, né? E mais uma coisa, o café, ó, como eu prometi no último vídeo, que eu mostrei meus presentes de aniversário, eu ganhei um café do Books da Paty, do Books da Paty, tá? E ó, Paty, tô tomando um cafezinho, o café é uma delícia, pessoal, uma delícia o café que a Paty me deu, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo também, para quem tiver interesse em conhecer, é um café muito suave, é um café, nossa, amei, Paty, olha, tô assim saboreando esse café, tá? Você sabe que eu amo café também, né? Então, né, não precisa falar muito, que todos os vídeos eu vejo com a nossa xicrinha de café, né? Então vamos para os livros agora. Só tomar um pouquinho de café, para fortalecer, né, a pessoa. E as anotaçõezinhas feitas aqui no caderninho, ó, tudo certinho, né? Porque isso aqui é a cabeça. Inclusive, falando em cabeça, contar uma historinha para vocês. Ontem eu estava lá no sebo e chegou um rapaz, gente, fiquei impressionada. E a gente fica lá, fiquei bastante tempo lá, e a gente fica conversando, né? E a gente conversa bastante, né? E é muito agradável, assim, né, estar lá. Sempre que eu vou, já vou para passar praticamente uma tarde, porque além da gente ficar olhando livro, sempre as pessoas vão chegando, vão conversando, né? E é um sebo muito familiar, como eu digo, né? Aquele sebo que... Né, olha aí, eu vendo coisa errada aqui, viu? Plástico, já... Você já está acostumado. Já quieto. Então, assim, aí chegou um rapaz, continuar a história, e ele estuda muito a história do Rio Grande do Sul, e ele começou a falar, e ele tinha uma memória, assim, gente, para nomes, datas, né, impressionante. Eu fiquei impressionada, assim, com... Eu digo, gente, eu com essa minha memória triste, assim, né, mas é muito legal tu ouvir, assim, a pessoa que consegue guardar, né, todos os nomes, dados,
datas, eu fico encantada, assim, né? Mas infelizmente eu necessito de um papel e uma canetinha para tudo que eu faço, assim, a minha vida tem que ter papel e caneta, né? Então, admiro demais quem consegue, fico assim encantada de ouvir a pessoa falando assim, mas não, realmente isso não me pertence, tá? Então eu costumo, tanto que meus livros também são todos, já mostrei alguns para vocês, não tem nenhum aqui em mãos para mostrar, mas são todos escritos, anotados, eu escrevo a lápis neles, né? Faço minhas marcações, minhas anotações para quando eu preciso ir lá rever alguma coisa, tá tudo certinho, escritinho lá, eu me entendo nas minhas anotações e é isso, eu preciso anotar, tá? Mas dito isso, vamos começar. O primeiro livro, gente, que eu trago aqui para vocês, que eu peguei lá, foi um livro, inclusive, que eu acho que a Cat já indicou, do Arabesqueando, eu acho que ela já mostrou esse livro, que ela também trocou num sebo, inclusive eu vi no canal dela e me interessei muito, né, que é uma biografia histórica, tá, que é da Catherine, tá. Esse livro foi escrito pela Anya Seton, tá, uma clássica história de amor da Inglaterra medieval, certo? Da editora Record, é um calhamaço, tá, gente? É um livro aí de, vamos a 683 páginas, temos aqui, tá? E o que nos traz esse livro aqui? É baseado, tá? Já vou pegar aqui minhas colinhas, tá? Baseado na história real da Catherine de Hout e do João de Gaunt, né? O filho do Eduardo III e um dos nomes mais influentes da história britânica, certo? E é do romance, aí acontece o romance, né, entre os dois ali, que se passa no século XIV, a história, tá? E em meio a essa história, também nós vamos encontrar a pandemia da peste negra, né? E vamos encontrar também cavaleiros lendários da Inglaterra medieval. Então vocês imaginem que história, é um filme, né? Eu sou muito de dizer que eu estou assistindo um filme, né? Então, assim, porque a minha imaginação da gente voa, né? Então, tu vai lendo aquilo ali, tu vai imaginando aquelas figuras, aqueles locais, é como assistir um filme, tá? E é isso, gente. É um livro que foi indicado aqui, ó, uma grande aventura contada de maneira intensa pela Philippa Gregory. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, pelo menos, falar da Philippa Gregory, mas eu trouxe 2 livrinhos dela aqui para mostrar para vocês, que talvez vocês, quem não está lembrado, talvez possa lembrar através desses livros aqui que eu tenho dela, ou também, que também escreve, né, romances históricos, assim, tá? Que é a autora da A Senhora das Águas, né? E que é não sei, uma trilogia, não sei, que tem a Rainha Branca, a Rainha Vermelha também. Tá? Aqui eu tenho outro dela, que é Marés Sombrias. Tá? A Philippa Gregory, ela foca muito nas mulheres, certo? Nas histórias dela. Então, ela tem a série Tudors, né? Ela tem uma outra série que eu não vou recordar o nome, né? Ela tem muitas obras escritas e é uma grande escritora, assim, para quem gosta desse tipo de história, né? De romances históricos, assim. A Philippa Gregory, eu acho que é uma referência, tá? E aí, vamos ver o que a Catherine vai nos contar aqui, né? Fica aí a dica para vocês também dessa obra fantástica, tá? O que mais que eu trouxe? Esse livro, eu peguei a indicação num outro livro que eu estou lendo, né? Que eu estou lendo, não sei se eu comentei com vocês, que eu estou lendo O Ano do Pensamento Mágico, né? Que é uma história de perda, de luto, né? Que é o mesmo. Deixa eu.
não sei onde é que eu botei aqui, eu sou a perdida, né? Que é da John Didion, né? Que é o mesmo desse que eu ganhei o presentinho aqui para John, né? Que eu, em sequência do outro, vou ler este aqui, tá? E o Ano do Pensamento Mágico, ela nos conta a história da perda do marido dela, que também foi um grande escritor, né? E daquele momento de luto dela ali, da dificuldade, é uma referência, como eu comentei em outro vídeo com vocês, o Ano do Pensamento Mágico é uma referência, inclusive, nessa questão de luto, de perda, né? E eu comprei ele quando eu perdi minha mãe, tá? E eu comprei porque eu tava buscando muitos, assim, eu perdi meus pais, acho que eu já comentei, eu perdi um em um ano e o outro no outro ano, né? Então foi uma coisa assim, eu entrei num luto tão profundo, assim, então, que eu comecei a buscar livros, literatura, que eu conseguisse entender melhor aquele momento que eu estava passando, né? Além da terapia, óbvio, que eu faço direto, né? Então, naquele exato momento, eu não consegui ler ele. Eu li Luto e Melancolia do Freud, me ajudou bastante, tá? Naquele momento. E não cheguei a ler o Ano do Pensamento Mágico, porque eu achei que não era o momento. Apesar de eu ter comprado com o intuito, eu não estava pronta naquele momento, e agora eu estou lendo ele. E realmente, ele é um livro bastante triste, né? Porque a gente sente aquela dor que ela está passando ali, né? Não só pela perda do marido, mas tinha outras coisas acontecendo. Mas eu vou trazer a resenha depois, porque é um livro que eu acho que vale muito resenhar, tá? Trazendo muitas anotações. E esse livro que eu vou mostrar para vocês, ela fala que o marido estava lendo esse livro em algum momento, que ela recorda do marido. Ela fala deste livro que eu vou mostrar para vocês, que o marido dela estava lendo, e eu sou muito de anotar, quando tem outras obras, né, os livros citam outras obras, eu sempre busco para ver se é algo que possa me interessar ou não, e se me interessa, eu vou atrás, tá? E esse é um deles, que se chama O Último Verão Europeu, tá? É este livro aqui. A gente já pode ver que é um livro, né, de guerra, tá? Escrito por David Fronkin. David Fronkin, tá, é um grande historiador, referência também, né? E o que mais eu posso dizer dele para vocês, tá? Ele é muito conceituado, certo? E ele faz estudos, né, a respeito da história, né? Eu já vi que ele tem outras obras que, se eu gostar desse, eu tô com a sensação de que eu vou gostar muito, eu vou buscar os outros dele, porque eu acho que deve ser muito interessante, assim, tá? Pela sinopse, que é um livro que me atraiu muito, porque ele faz aqui uma reavaliação das causas, né, e consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? Só que ele foi extremamente bem documentado para escrever essa obra, tá? Não é vozes da cabeça dele, são livros baseados, né, em documentos, né? E aqui ele nos mostra, eu acho que serve também para ser uma coisa bastante atual, porque ele nos mostra as consequências, a durabilidade, quanto durou essas consequências, né? Quão duradouras foram as consequências da Grande Guerra. Então, né, que a guerra, não, quando ela finaliza, ela não termina ali, né? Existem consequências que vão ecoar, às vezes, pelo resto dos tempos, gente. Então, tanto que quando tu lê, muitas vezes, uma história, né, assim, um livro documentado em fatos e, né, de história, vocês conseguem perceber coisas muito atuais, né? Vocês conseguem ler coisas muito atuais, pensamentos, documentos, acontecimentos muito atuais, e às vezes é assustador, né? Em alguns casos, muito assustador. Mas eu acho muito importante a gente ter, né, esse conhecimento
de história, de acontecimentos, né, da história, principalmente digo e reforço, quando documentados, não vozes de cabeça de ninguém, tá? Estudados, documentados, com registros, enfim. E eu acho que é isso que ele traz aqui, tá? Mas isso eu vou ler e depois eu vou trazer resenha para vocês. E estou bem curiosa para ler essa obra aqui, certo? E agora vamos mudar um pouco as histórias verídicas aí, histórias baseadas em fatos reais e acontecimentos históricos, para um suspense policial que sei que vocês adoram, e de uma autora que as minhas amigas adoram, assim, né? Estou falando da Paty, da Cat, da Gabi, né? Que eu sei que elas adoram e eu nunca li nada dela e é uma vergonha, e elas falam tanto nela que eu vou ser obrigada a ler. E eu vi que tinha lá e eu digo, é agora que eu vou ler, né? E eu já até no Kindle Unlimited tem um também livro dela que eu tô falando de quem? Tô falando da Tana French, né? Que é uma referência aí, tá? Né, super em alta aí. Ela lançou pela Dark Side Books, né? O Árvore de Ossos, tá? Vou deixar a capinha aqui, né? Para vocês identificarem de qual obra eu tô falando, né? Para quem assim como eu, a memória às vezes falta. Então, a Tana French, né, é muito conhecida pelas suas histórias policiais, né, investigação, suspense, né, e autora, como eu falei, do Árvore de Ossos, que foi lançado pela Dark Side Books. E esse aqui, esse em especial, que é Eu Sei Quem Matou, é o Canto dos Segredos. Eu sei quem matou é a capa do livro ali, mas é o Canto dos Segredos, o título do livro. Esse aqui é o 5º livro de uma série de 6 livros, certo? Porém, por que eu peguei ele se eu não li os outros livros? Porque a Cat nos disse que são histórias que tu pode ler tranquilamente, não precisa ler na sequência. São histórias que é bem tranquilo, tu pode pegar e ler. Também, gente, um calhamaço, ó, 603 páginas, se eu não me engano, 603 páginas, tá? E essa série, tá, foi premiada, tá, com o prêmio Edgar Allan Poe, né? E é uma série, Dublin Murder Squad, é essa série, né, que eu falei, que tem 6 livros. E esta série também virou uma minissérie pela BBC em 2019. Porém, eu fui procurar, aqui anotei, aqui até fui procurar se ela estava disponível para a gente ver aí. Não encontrei disponível no Brasil. Ela tinha no Prime, mas está indisponível aqui no Brasil. E também no MUBI, mas também está indisponível aqui no Brasil. Se alguém souber onde é possível, a série se chama Dublin Murders. Dublin Murders, tá? A minissérie se chama assim e a série dos livros se chama Dublin Murder Squad, tá? Então, tá aí, ó. Vamos conhecer a Tana. Tadã! Muito suspense, eu tô muito assim, ó, falam tanto, né, que eu sei que tem gente que ama, tem gente que é aquela coisa do ama ou odeia, sabe, não gosta ou realmente não gosta, então vamos ver o que eu vou achar da Tana. E para fechar o 4º livrinho aqui que eu trago para vocês, esse é um livro que é sobre psicanálise, tá? Vocês sabem que eu estudo muito sobre psicanálise, psiquiatria, essas questões assim de saúde mental. E esse livro aqui se chama Vida Emocional dos Civilizados, tá? E é uma obra, eu vou dizer para vocês, de essa edição é de 1962, certo? Da Zahar Editores. Olha como é que lá no início, ó,
como é que era, onde tudo era mato, como eu gosto de dizer, tá? Então, é uma obra da Melanie Klein. Quem é Melanie Klein? Melanie Klein é uma psicanalista, tá? Austríaca, e ela é pioneira da psicanálise infantil. Foi ela que introduziu a análise do brincar, né? Que é um método de acessar o inconsciente da criança através da brincadeira, do brincar, né? Que eu acho fascinante isso aí. E ela foca, acho que é desse, ela foca nas crianças nos meses, desde os meses, dos primeiros meses de vida ali, até o desenvolvimento da personalidade dessa criança, através das relações objetivas, das relações das quais ela vai, né, com familiares, com as vivências, enfim. Tá? Então eu estou curiosa para ler essa obra. Essa obra, ela é um artigo, na verdade, faz parte de uma série de artigos que a Melanie escreveu. E essa aqui é um artigo que foca na complexidade das funções do amor e ódio desde a infância, né? Eu acho um tema assim, ó, fascinante, porque você sabe que amor e ódio andam juntos, né? E uma vez a minha própria psiquiatra, nós conversando sobre uma obra de Freud, eu acho, se não me engano. Mas enfim, não vou recordar, mas estava conversando com ela a respeito e ela me falou sobre isso. Patrícia, tu sabe, o amor, a mesma intensidade de amor que a gente é capaz de gerar, ou né, é a mesma de ódio que também somos capazes de gerar. Então, assim, é um assunto que me, né, essas coisas da mente é algo que me fascina muito e eu gosto muito de ler a respeito e estudar a respeito. Então, aqui o assunto é sobre esse, tá? É sobre isso, né? Porém, desde a infância, que, como eu falei, o foco dela é a psicanálise infantil, certo? Então, gente, esses são os livros que eu troquei lá no sebo e trouxe tá aqui para compartilhar com vocês, tá? Sempre agradeço muito a companhia de vocês. Acho que esse não é o último vídeo ainda do ano, tá? Não sei se é até antes do Natal, talvez seja, talvez não, porque da minha vida eu nunca sei, né? Então, não tenho como afirmar nada para vocês. Mas é isso, gente. Sempre deixo aqui o meu carinho, minha gratidão por ter vocês aí me acompanhando do outro lado, tá? Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tomando nosso café.